Começamos mais um boletim informativo aqui na Atibaia TV e hoje com uma notícia polêmica envolvendo um empresário e um político aqui da cidade. A Justiça condenou o ex-prefeito de Atibaia, José Roberto Trícoli, do PV, a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto e multa de R$ 5.200 por fraude em licitações. O empresário Sérgio de Campos Mantovanini também foi condenado a 4 anos e 6 meses de detenção e multa no valor de R$ 15 mil. A sentença foi dada pela juíza Roberta de Moraes Barros no dia 9 de dezembro e responde à denúncia oferecida pelo Ministério Público de que Beto Trícoli dispensou licitações na época em que foi prefeito, entre 2001 e 2006. O MP apontou que o político forjava situações de emergência para dispensar licitações nas concessões do serviço de transporte e, para isso, contou com a colaboração do empresário Sérgio de Campos Mantovanini, sócio da Aviação Atibaia. Para a Justiça, a medida beneficiava diretamente a Aviação Atibaia por produzir necessárias condições para que a empresa continuasse prestando serviços sem precisar apresentar projetos e melhorias necessárias para ser contratada. Olá, bem, estou aqui para falar sobre essas notícias que estão circulando aí sobre uma sentença judicial que aconteceu a semana passada e que divulgou na imprensa essa semana. É uma sentença de primeira instância, né? Evidente que eu vou recorrer, até porque eu tenho convicção da minha inocência e da lisura dos meus atos. Quando eu era prefeito, eu agi pelo interesse público. Eu achei que não devia trocar a empresa enquanto não tivesse um edital moderno, um edital que fosse favorável e que pudesse, inclusive, melhorar todo o sistema, né? Então, eu lutei muito por isso. Esse processo vem correndo há muito tempo, ele se desdobra em várias partes, mas essa sentença é uma sentença primária. Acho inadequada, acho uma sentença equivocada. Quem é de Atibaia sabe, né? Jamais fiz acordo com o dono da empresa, nem com a empresa, até porque, né, todo mundo sabe de que somos de campos adversários, né? O dono da empresa e o nosso pessoal. Então, não é a primeira vez que eu recebo uma sentença inadequada, injusta. A gente reforma, busca e prova a inocência. Não teve crime, não teve dano, não teve roubo, não teve prejuízo para as pessoas. Inclusive, naquela época, as tarifas foram congeladas. Quem é antigo de Atibaia, quem está aqui há mais de 15 anos, sabe como foi. E a gente fez um processo que foi moderno, né? Com concessão onerosa, o Tribunal de Contas aprovou e tal. Então, tudo que ele tem contradições nisso tudo. E eu acho que a gente vai ter que esclarecer, né? E é para isso que existe a justiça. Eu acredito na justiça. E ela foi uma sentença única, uma sentença primária, que a gente vai contestar frontalmente e provar a realidade e a verdade dos fatos. Ou seja, a minha inocência e a intenção de trabalhar pelo bem e pelo interesse de Atibaia, tá bom? Aproveitar esse momento também para dar boas festas para você. Bom, então quer dizer que eu não vou ser preso, quer dizer que ainda vai rolar muito tempo. Então, para quem está divulgando aí, o Beto vai ser preso, ou a sentença é prisão e tal, para ele, para o dono da empresa, não é assim. Aqui não tem nada a ver com Lava Jato, é outro papo. Não tem propina, não tem corrupção, o papo é outro. Aqui é luta política, briga, denúncia que houve, né? Exagero por parte do Ministério Público. Eu tenho convicção disso que eu estou te falando, né? Me sinto injustiçado, me sinto perseguido, mas acredito na justiça. Vamos reparar isso, né? E vamos acreditar no futuro melhor para nós, no futuro melhor para a cidade, tá bom? Boas festas para você, aquele abraço. Se a gente se vê, depois a gente troca um abraço presencialmente, tá bom? Tudo de bom. Obrigado. Kleber Gerardi, autor da representação, esteve na tarde de hoje aqui em nosso estúdio e falou sobre os fatos. Kleber, como se originou essa representação? Ok, a representação ela chegou, primeiro chegou elementos de indícios de alguma irregularidade envolvendo esse contrato da Aviação Atibaia com a Prefeitura de Atibaia. O que nós fizemos, eu falo diretores do Centro de Denúncia, veio a informação de que havia um esquema de fraudar o processo licitatório. Então nós começamos a buscar informações disso junto ao Tribunal de Contas, nos próprios editais, nos processos administrativos que envolvia a contratação, e aí nós vimos que havia indícios de que havia algum esquema.
e eu como diretor-geral e o Luiz Carlos de Oliveira Leme, que era o diretor de assuntos públicos do Centro de Denúncia. Na época, em 2008, formalizamos uma representação civil e criminal. Tá? A civil virou uma ação civil pública, que já foi julgada em primeira instância e em segunda instância, que considerou que havia realmente as irregularidades, e o criminal, que visou apurar a responsabilidade individual das condutas dos agentes envolvidos, no caso do ex-prefeito de Atibaia e também do empresário e dono da empresa. Sim. Tá. E essa representação, ela não citava nomes ou já havia acusação contra essas duas pessoas? A representação ela informava que haveria os nomes do agente político e também do dono da empresa, que querendo ou não é uma pessoa pública e é envolvida no meio político, tanto que foi candidato a prefeito na cidade. Então foi também esse fator político que motivou a nossa representação. Eles foram mencionados que havia esse esquema de fraudar a licitação, que originou a nossa representação. E essa representação, ela foi apresentada quando? Foi em 2008. Ela foi apresentada originalmente no Tribunal de Justiça, porque o prefeito tinha foro privilegiado. Depois que perdeu o foro, o processo desceu para Atibaia, e aí que resultou nessa investigação criminal. Foi em 2008. Sim, até porque, para quem não lembra, 2008 foi o último ano em que o Beto Trícoli, no caso, era prefeito. Isso. Sim. E aí, voltando à trajetória dessa representação, já se passou muito tempo e a denúncia ela só foi apurada agora. Como que na verdade, esse processo é gigantesco, tem vários volumes que envolvem valores milionários. É o contrato de maior vantagem econômica do município, e é um contrato que na verdade foram vários contratos sucessivos emergenciais. Então, com base nas informações das irregularidades, deu-se início à investigação no Ministério Público Civil e Criminal, originado da nossa representação pelo Centro de Denúncias. Sim, e voltando um pouquinho, porque eu acredito que as pessoas que estão em casa, elas precisam entender um pouco o que foi denunciado, como esse esquema que você citou, que foi descoberto, como que funcionava esse esquema? O esquema funcionava da seguinte forma: havia uma forma reiterada de se dispensar a licitação. Como? Os editais eram feitos com erros para justificar a impugnação no Tribunal de Contas ou mesmo na Justiça. E também o edital era feito direcionado especificamente para que a empresa Aviação Atibaia ganhasse, como a questão da qualificação do ISO 9000, coisas que só ela tinha direcionado. Então, os editais eram feitos dessa forma, para que eles fossem impugnados motivadamente. Então, a fraude consistia nisso. E para ter essa fraude tinha que haver a participação da empresa e da prefeitura, não tinha como não. Como a gente colocou e está na sentença, havia o Trícoli forjava situações de emergência. Então toda vez que havia a impugnação da licitação, contratava a empresa de forma emergencialmente. Isso aconteceu 6 vezes seguidas na gestão dele. Então foi muito clara a evidência de que havia realmente esse esquema de fraude, e tinha que ter a participação de ambos, tanto do dono da empresa como do agente político, que era, no caso, o prefeito. Sim. E quais são os próximos passos que a gente pode esperar nesse processo? Porque a gente chegou a tentar entrar em contato e o que foi passado é que não foram notificados, que a condenação ela saiu inclusive no dia 9 de dezembro, né? Mas que eles não vão ser presos ainda, vão responder em liberdade, e os dois pretendem recorrer. Quais são os próximos episódios? Correto, a sentença ela foi lançada dia 9, foi publicada dia 14 de dezembro, agora entra a fase das publicações, né? Eles serão e já foram intimados, na verdade, eles foram intimados através dos seus advogados, e agora é óbvio que é o prazo de recurso, ambos vão recorrer, não tenho dúvida disso. A diferença é que a condenação do ex-prefeito foi de 5 anos de reclusão, ou seja, fechado mesmo, no semiaberto. Já do empresário, 4 anos e 6 meses na detenção, então vai ser convertido em alguma outra pena. Se o Ministério Público também recorrer com o intuito de majorar essa pena, então o que vai acontecer? Ambos os recursos vão subir para o tribunal, e lá vai ser decidido se eles são absolvidos, se as provas que foram apuradas em primeira instância têm que ser anuladas e tudo mais, serão absolvidos, ou
se a própria justiça mantém a condenação ou aumenta a condenação. Aí pode alterar o resultado até com prisão imediata, porque a partir do momento em que o Tribunal de Contas manter ou aumentar essa sentença, automaticamente o Ministério Público já pode entrar com a execução de sentença e eles vão cumprir a pena. E por que essa diferença na pena dos dois? Porque a questão é quem deveria fiscalizar é que tem que ter mais responsabilidade. No caso, o político, que era o prefeito, ele que tinha que zelar para que o esquema não ocorresse. Então há somente, no caso o prefeito foi tipificado num tipo específico que é mais grave e o empresário num tipo menos grave, mas que não deixa de ser grave a situação de ambos, porque a diferença de pena foi apenas de 6 ou 8 meses para cada um. Bom, Kleber, eu agradeço a sua presença. É importante num momento como esse, uma notícia delicada como essa, esclarecimento total dos fatos e no seu caso, que foi o representante, né, dessa denúncia, está explicando para que as pessoas de casa possam entender o que está acontecendo no momento aqui em Atibaia. Eu agradeço a Atibaia TV, estou à disposição sempre. Eu acho que são situações de interesse público que está sendo noticiada, ninguém está inventando uma história. A Justiça levou anos para apurar essa situação e chegou a um desfecho em primeira instância. A situação é grave e vai ter outros resultados futuros aí, em breve. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Qualquer novidade sobre o caso, ficaremos atentos para trazer novas informações. E para relaxar um pouco, na programação cultural da semana tem o show do Supla, amanhã no Sinatra BBT, a partir das 19 horas. Nosso boletim fica por aqui e voltamos a qualquer momento aqui na Atibaia TV. Até mais! Caminhava eu sozinho, à noite olhando para o chão. De repente eu vi uma figura que de longe tocou meu coração. E parecia tudo tão irreal, aquela luz azul, e era final. Enquanto eu caminhava ela desapareceu. Foi um piscar de olhos, não sei como aconteceu. Imediatamente eu comecei a procurar aquela garota, eu preciso encontrar. Mas essa cidade é tão imensa, não sei seu nome e como ele chama.